João 9, 12 ao 41 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegará a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem? Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntaram, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ilumina o nosso entendimento. E assim, ó Deus, usa a minha vida de modo que, como vaso de barro, o tesouro do teu Santo Espírito
fale através dos meus lábios e encha o coração dos teus filhos, iluminando a tua igreja com a lâmpada dos pés, com a luz dos caminhos, de modo que cada um reconheça o seu pecado e da ignorância seja levado até a mais perfeita adoração em espírito e em verdade. No nome do Senhor Jesus, te suplicamos por iluminação do entendimento nessa hora. Amém. Queridos, imagine que você, da noite para o dia, acorde sem ver. Quantas adaptações você teria que fazer no teu procedimento pela falta dos teus olhos? Ia ter que aprender a ler em braille. Ia ter que aprender a andar na rua, quem sabe com uma bengala. Imagina quantas adaptações até que você saia dessa completa ignorância do modo de vida de um deficiente visual, até que chegue a uma situação de autonomia, de serviço, de prestar a outros também serviço, como muitos deficientes visuais fazem. Seria toda uma escola, um aprendizado, até chegar nessa autonomia. O texto que nós estamos lendo é o inverso. Um deficiente visual que, por mais de 30 anos, de nascença, não conseguia ver as cores, não conseguia ver as luzes, não conseguia ver os caminhos, não conseguia ver as letras, não conseguia reconhecer as pessoas. Ele, num momento, é passado da cegueira de nascença para a perfeita visão. E esse texto vai nos mostrar que não acabou naquele ato de restauração física. Hoje nós lemos a continuidade do desdobramento, do testemunho, que levou aquele cego daquela situação de completa ignorância sobre Jesus, sobre uma vida com a luz diante dos seus olhos, até chegar na adoração. O tema da nossa mensagem é da ignorância à adoração. Versículo 12 começa com a declaração de ignorância daquele cego, daquele ex-cego, daquele cego que fora curado. Perguntaram, cadê o homem que te curou? E ele diz, não sei. E aí levam esse cego para aqueles chamados esclarecidos, entendidos, aqueles que eram os mestres da lei, para que ele tivesse a sua primeira aula após a restauração da sua visão. Os fariseus, apresentados no versículo 13, como nós já lemos, o próprio testemunho do apóstolo Paulo, era o partido dos judeus que mais zelava pelo ensino da lei de Moisés, é aquele que guardava uma tradição de interpretação de Moisés. Foram eles que criaram as sinagogas, os locais fora do templo, para que se reunissem e estudassem a lei de Moisés, estudassem o Antigo Testamento. Eles se autodenominaram santos, separados, a comunidade, a verdadeira comunidade de Israel. Fariseu significava isso, santo, separado. E é levado aquele ex-cego diante desses mestres. Esses mestres destacam dois aspectos. Versículo 14 diz que foi num sábado que Jesus curou aquele cego e que foi com lodo que Jesus abriu os olhos daquele cego. Versículo 15, eles indagam aquele ex-cego. Como é que foi essa cura? E o cego diz, olha, ele aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Estava pronta a acusação. Ninguém podia fazer barro no sábado. Segundo a interpretação daqueles mestres, daquele grupo de judeus que se julgava superior a todos os demais,
ninguém podia fazer um tijolo no sábado. Aqueles que eram mestres não conseguiam enxergar além do barro, não conseguiam enxergar além da lama. Eles estavam ali diante de um verdadeiro milagre e eles só conseguiam olhar aquilo, o barro. Não conseguiam enxergar aquilo, a lama. E disseram: esse homem não é de Deus. Como é que pode fazer lama no sábado? Quebrar o quarto mandamento? E várias vezes eles acusaram Jesus de não ser vindo de Deus. Veja, por exemplo, capítulo 7, versículo 20. Capítulo 7, versículo 20. Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Diziam que Jesus era o endemoniado. 8:48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? E no capítulo 10, versículo 20. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, por que o ouvis? Eles levantam essa dúvida de que Jesus fosse pecador. Lá no versículo 24, eles vão dizer: esse homem é pecador, eles vão repetir isso. E o curado vai rejeitar aquela acusação. O que aquele cego que estava aprendendo a enxergar o mundo de uma nova forma responde sobre Jesus? Olha, Jesus é profeta. Quem sai da ignorância sobre Jesus e começa a saber algo sobre Jesus, tem que admitir a relação entre Jesus e a palavra de Deus. Foi a primeira lição daquele cego diante daqueles profetas, daqueles mestres da lei. Olha, eu não sei dizer como foi, mas eu sei dizer uma coisa: ele é profeta. As pessoas que conheceram Jesus pela primeira vez admitiram isso. Lembra daquela mulher samaritana a quem Jesus pediu água e Jesus se apresentou como a água da vida, e se ela recebesse, estaria jorrando de dentro dela e jamais ela teria sede? A primeira conclusão que ela teve sobre Jesus, conforme capítulo 4, versículo 19, diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Capítulo 6, versículo 14. Quando Jesus multiplica pães e peixes, qual foi a conclusão que aquelas pessoas tiveram sobre Jesus? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. E no capítulo 7, versículo 40, novamente. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras disseram: verdadeiramente, este é o profeta. Nisso muitas religiões até concordam. Os muçulmanos também vão dizer: Jesus é um profeta. Os judeus de hoje até vão dizer que também ele era um profeta. Acontece que a lei de Moisés, em Deuteronômio 18, de 15 a 18, diz: vai vir um profeta maior do que Moisés. Vai vir um profeta melhor. E quem não receber a palavra desse profeta vai morrer. Tão séria, tão profunda é a palavra desse profeta. E Jesus disse para homens como aqueles fariseus que eles erravam por não conhecer as Escrituras. Lá em João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:45 a 47. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas
palavras, então só sai da ignorância quem reconhece Jesus nas Escrituras e entende que é inseparável o escrito sagrado da revelação de Cristo. O próprio João vai identificar Jesus como o Verbo, como a palavra. Assim começa a saída da ignorância. Aquele que admite a relação de Jesus Cristo com a palavra. O cego, ex-cego, admitiu. Ele é um profeta. Aqueles que enxergavam muito bem não admitiram que Jesus estava revelado na lei de Moisés, que eles tanto zelavam. A aplicação dessa primeira lição para cada um de nós é: o quanto você é ignorante sobre Jesus. Você mesmo sendo religioso, você mesmo frequentando uma igreja, você já reconheceu Jesus Cristo nas letras da palavra de Deus? Você já reconheceu que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 66 livros da Bíblia falam sobre Jesus Cristo? Se você ainda não teve essa experiência, eu te incentivo a não ficar como aqueles religiosos que tratavam Jesus como um falsário, como um pecador, como um possesso de demônio, mas que você possa ter o prazer, como esses irmãos nossos aqui tiveram. Nós temos tido uma alegria impagável cada vez que a gente examina novos candidatos a serem recebidos como membros dessa igreja. Os presbíteros perguntam: por que você quer vir ser membro da nossa igreja? E os irmãos invariavelmente têm respondido: porque aqui eu aprendi a palavra, porque eu aprendo a palavra, porque eu estou aprendendo a palavra de Deus. Não somos uma igreja rica, não somos uma igreja de gente perfeita, mas nós temos um alvo: conhecer Jesus nessa palavra. Se você não teve essa bênção ainda, aproveite a oportunidade e esteja conosco cada dia nesse desafio, saindo da ignorância, caminhando para a adoração. A segunda lição desse texto é que a ignorância ou o conhecimento de Jesus Cristo é individual. Se você conhece a Jesus, você conhece para você. Se você ignora Jesus, não adianta nada os seus familiares, os seus amigos conhecerem Jesus e você não conhecer. Aquele interrogatório evolui para testemunhas familiares. Não contentes com a resposta do ex-cego, os fariseus mandam chamar os pais dele. Os judeus não acreditaram, não foi no milagre. Eles não acreditaram que um dia aquele homem tenha sido cego. Ele diz para os pais assim: olha, este é o filho que dizes ter nascido cego? Como ele vê? Fizeram duas perguntas para o pai. Esse aqui é ele mesmo? E segundo, se é ele mesmo, como que ele está vendo agora? E aí os pais daquele cego respondem as duas perguntas. Primeira parte: sim, é o nosso filho. Sim, nasceu cego, não temos dúvida. Segunda parte, eles respondem expondo a sua ignorância. Eu não sei como ele vê, eu não sei quem abriu os olhos dele. E eles adicionam uma terceira parte à resposta. Olha, ele já tem idade, vocês vão lá e conversem com ele. O negócio aconteceu com ele. Se ele não explicar para vocês, não vai ser nós que vamos explicar. Foi uma experiência individual daquele cego. Os pais dele não tinham experimentado, não tinham vislumbrado, não tinham compreendido aquilo que tinha acontecido com seu filho de nascença. Gente, não tem ninguém que conheça mais a pessoa do que o próprio pai e a própria mãe. Às vezes até a esposa e o marido demoram anos para conhecer o cônjuge
tanto quanto o pai e a mãe da pessoa conhecem. O pai e a mãe da pessoa sabem quando o filho está mentindo, quando o filho está escondendo alguma coisa, quando o filho está precisando de ajuda. Às vezes o marido e a esposa não sabem de necessidades que pai e mãe sabem que o filho está passando. Aqueles pais que conheciam muito bem o seu filho, certamente, aqueles pais não puderam me explicar, porque a ignorância sobre Jesus, ou o conhecimento sobre Jesus, é individual. Não é passado por DNA. Nossos irmãos, Roger e Natália, se comprometeram aqui a ensinar o Davi. Os pais, quando trazem suas crianças à igreja, eles se comprometem a transmitir esse conhecimento aos seus filhos. Porque é individual. Se você, pai, se você, mãe, não ensinar sobre Jesus para o teu filho, ele corre um sério risco de morrer e não ter salvação. Porque a salvação é pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eles tinham que consultar o próprio ex-servo. Por quê? Porque eles tinham medo dos judeus, eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, confessando que Jesus fosse o Cristo. Queridos, muitas pessoas, como os pais daquele cego, não se aprofundam no conhecimento de Cristo, não reconhecem sua ignorância sobre Jesus Cristo, porque têm medo do que os outros vão falar lá fora. Eu sei, eu já experimentei isso. Logo que eu tive minhas primeiras visitas numa igreja presbiteriana, já contei aqui várias vezes, eu tinha uma biblinha pequenininha, andava com ela escondida, porque eu tinha medo de alguém descobrir que eu era crente. O que é que meus amigos vão falar quando souberem que eu virei crente? Mais preocupado em agradar os de fora do que em agradar a Jesus. E Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12, nos ensina o perigo disso. O perigo disso. Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12. Leia comigo. Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12 diz: Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quantos vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que haveis de dizer. É necessário um testemunho público. É necessário assumir publicamente se conhece ou não conhece Jesus. Alguns não confessam o seu conhecimento de Jesus, como os pais daquele cego, por medo do que a família vai dizer, por medo do que os colegas de trabalho vão dizer, por medo do que os amigos vão dizer. Mas, se você está interessado em ter certeza de salvação, se você está interessado em botar a tua cabeça no travesseiro, sem estar preocupado de não acordar amanhã, você precisa, individualmente, reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Jesus Cristo. Ainda que isso traga consequências, ainda que isso traga perseguição. Veja por que isso é tão urgente. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 17. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 17. O que alguém precisa fazer para ser salvo? Às vezes você deve estar pensando, eu preciso fazer tanta coisa boa ainda, pastor.
Eu fui tão pecador, eu preciso fazer tantas boas obras, eu preciso me consertar tanto para ter salvação. Olha o que diz Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Se você individualmente não dá provas que você crê nele, se você individualmente, como os irmãos fizeram, não publica a sua fé, você é mais um na multidão. Você é mais um caminhando para o inferno. Você é mais um que tem medo da morte e não está preparado para encontrar. Queridos, ignorância ou conhecimento de Jesus Cristo é individual. Você não pergunta ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, quem está no banco da frente, do lado. Você conhece Jesus? Ou você é um completo ignorante de quem ele seja, da obra dele e dos benefícios dessa obra na cruz para a tua vida? Você tem assumido uma postura de ignorante para não ter complicações com os de lá de fora? Ou você teve a coragem, como esses irmãos que vieram aqui à frente, de enfrentar um conselho, presbíteros, e dizer para eles por que você tem certeza da salvação? Por que você quer ser membro da igreja? Queridos, é um dos momentos mais sublimes do pastorado, do presbiterato, visando de irmãos como Roger, a dona Laís, a Gilson. Você fica sabendo de uma obra maravilhosa. Depois você pode perguntar para eles o que levou eles a tomar essa decisão. Isso é coisa linda demais. Ver como eles foram tirados da ignorância e trazidos para o conhecimento individual de Jesus Cristo. Mas ainda nesse caminho, saindo da ignorância até a adoração, a certeza sobre quem Jesus Cristo é toma lugar das dúvidas. Não pense que é assim. Um culto, uma lida do Evangelho, e todas as suas dúvidas desaparecem e você fica com uma firme convicção de quem é Jesus Cristo e de como ele te garante a salvação. Não é fácil. Os irmãos querendo apressar. Pastor, essa classe catecúmena está demorando muito. Mas mesmo no dia do exame, ainda tem dúvida. E mesmo depois do exame, tem dúvida. Porque essa caminhada da ignorância até a adoração de Jesus é um conhecer progressivo. É como aquele que foi curado da sua cegueira e vai aprendendo a ler, vai aprendendo a andar, vai aprendendo a sair na rua, vai aprendendo uma nova vida. E foi o que aconteceu com aquele cego. Veja lá no capítulo 9, que uma segunda vez ele foi levado diante dos fariseus e ele é confrontado. Agora os fariseus falam, dá glória a Deus. Nós sabemos que aquele homem é pecador. E ele expõe a sua dúvida. Versículo 25. Se é pecador, eu não sei. Se é pecador, eu não sei. O que eu sei é, eu era cego, agora eu vejo. Mesmo tendo passado por aquela experiência daquela cura, ele ainda não sabia tudo sobre Jesus. Ele ainda de novo repete, olha, eu não sei algumas coisas sobre Jesus. Como muitas vezes os irmãos chegam na igreja e questionados falam, olha, eu não sei, eu vou perguntar lá para o meu pastor, perguntar lá para o meu professor de escola dominical. E mesmo eu sendo pastor, tem hora que os irmãos fazem perguntas e eu falo, olha, eu não sei, eu vou ter que pesquisar. Eu vou ter que consultar um pastor que estudou mais do que eu. Porque o conhecimento de Cristo vai progressivamente substituir
incluindo dúvidas. E aí, aquele diálogo toma proporções ilimitadas. O cego já seguro de que ele não estava mais ali tão ignorante quanto aqueles religiosos, ele perguntado, né? Quem fez isso? Como fez? O cego fala, escuta, eu já disse. No versículo 11 ele explicou como é que foi o milagre, no versículo 15 ele explicou como é que foi o milagre. Ele fala, por que vocês querem ouvir outra vez? Eu falo e vocês não entendem. E aí ele saca, vocês querem ser discípulo de Jesus também? Aí os homens ficaram bravos. Não, nós somos discípulos de Moisés. Tu és discípulo de Jesus. E aí a ignorância daqueles religiosos é evidenciada. Porque quem segue Moisés, como Jesus já tinha ensinado, segue Jesus. Porque Moisés falou sobre Jesus. E aí, o cego, tirado da dúvida e cheio da certeza, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, vocês sabem muito bem, Deus não atende oração de pecador. Desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu falar de um cego que teve os olhos abertos. Se ele é pecador, Deus ia responder a oração dele? Checkmate. Aí sobrou o que para os religiosos ignorantes? Partir para a ignorância. Quando faltam os argumentos, surge a violência, não é assim? Expulsaram o curado da sinagoga. Queridos, essa é a melhor parte. Aí ele saiu da ignorância, passou pela dúvida e expôs a sua convicção. Quando você começa a ser perseguido por causa do nome de Jesus, quando você começa a perder amigos por causa do nome de Jesus, é sinal que realmente a luz de Jesus está brilhando em você. Isso é o que diz lá Mateus 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos perseguirem. Bem-aventurados sois, quando disserem toda sorte de injúria por tua causa. Lá em Mateus capítulo 10, 17, ele diz, olha, vão expulsar vocês da sinagoga. Da ignorância, passando pela dúvida, chegando na certeza, a certeza é quando realmente você percebe que você está de um lado e os ignorantes estão do outro. Literalmente partindo para a ignorância. Ele foi expulso. Os pais dele não queriam ser expulsos da sinagoga. Ele foi expulso. E aquela expulsão deu para ele um novo encontro com Jesus. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Quando você perde tudo na vida, você está pronto para descobrir que Jesus é tudo que você precisa. Ele tinha sido expulso da sinagoga. Ele tinha sido expulso daquele grupinho que os pais dele tanto zelavam. Mas quem o encontrou fora daquele grupinho de ignorantes? Jesus Cristo. Jesus Cristo que pergunta, você crê no Filho do Homem? E o Filho do Homem, segundo Daniel 7, 13 e 14, é aquele que recebeu todo o domínio, é aquele que vai reinar sobre todas as épocas, é aquele que tem todo o governo. Quando você entende que Jesus é aquele que governa sobre tudo e sobre todos, aí sim, os olhos do teu coração estão abertos. Aí sim, você não é mais um cego de nascença, que acha que manda na sua vida, que acha que pode mandar na vida dos outros. Não. Você aí descobre que existe alguém, Filho do Homem, que governa todas as coisas. Aquele que manda em tudo e todos. E aí quando você admite que Jesus é realmente o Filho do Homem, como aquele cego teve a oportunidade de dizer, eu creio, a resposta é a adoração. A fé leva às obras. Quando ele crê, ele adora.
Se você está aqui hoje para adorar Jesus como resposta da tua fé àquele que te deu certeza de salvação, aleluia. Agora, se você está aqui hoje e até agora não entendeu que faz sentido cantar louvores a Deus, faz sentido confessar pecados, faz sentido participar do pão e do vinho, você ainda está cego. Você ainda está cego e precisa sair da ignorância para chegar na adoração. Deus fez homens e mulheres para adorar. Enquanto você não adorar a Deus, você não vai experimentar o fim principal da sua existência. Você só existe para prestar louvor a Deus. Não apenas dentro da igreja, mas por onde você for, dando glórias a Deus. Quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa. Fazendo tudo para a glória de Deus. Então, querido, é urgente reconhecer uma ignorância sobre Jesus. Você não pode passar uma vida toda sem conhecer o Jesus revelado nas Escrituras. Esse conhecimento é individual. Teu pai, tua mãe, teu filho, teu namorado, tua namorada, teu noivo, tua noiva, não pode transferir para você. É uma experiência individual. Quem vai participar do pão e do vinho agora, só pode participar por si. Não pode pegar uns pãezinhos a mais e uns cálices a mais para aqueles que não vieram. Mas quando você tem esse discernimento, as suas dúvidas vão se dissipando e você vai entendendo que a visão de mundo que você tem que ter é de um Deus que governa todas as coisas. E por mais caótica e sofrida que esteja a vida, Ele está no controle. E aí quando você entende que Ele está no controle, você se rende a Ele, para que Ele governe a sua vida. Você não fica mais tentando guiar a tua vida sozinho, mas você se rende a Ele, dizendo, Tu és o Senhor, eu creio, e adora Ele.